O surrealismo. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas, mostrar a valorização do sonho, do inesperado e do acaso, elaborando novas formas de produção artística, como a escrita automática, as composições cegas ou em estado alterado de consciência. Assim, as artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressar a função dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade, onde mentes abertas perdem razão. O começo do surrealismo no cinema. O cinema surrealista surgiu em Paris na década de 1929, muito influenciado pelas teorias psicoanalíticas do psicólogo Sigmund Freud, tendo como características o uso de imagens irracionais ou absurdas que acabavam chocando o público e o papel do inconsciente na atividade criativa. O período que foi palco para as vanguardas europeias ficou conhecido como a fase dos Anos Loucos. Isso porque ele se encontrava no meio de duas guerras mundiais, entre 1918 e 1939, e predominava muitas incertezas, tensões, desequilíbrios e contradições. Assim, dentro desse cenário, existia um forte desejo de viver o presente da melhor maneira possível. Dessa maneira, com esse ideal em mente, surgiram diversos movimentos artísticos que possuíam a intenção de descobrir uma nova interpretação e atribuir uma nova expressão para a realidade. O livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900, deu um novo entendimento aos processos não racionais da mente humana e serviu de inspiração para os surrealistas, assim como o dadaísmo, futurismo e o cubismo. Assim como as pinturas surrealistas e poesias surrealistas, filmes surrealistas exploram justas posições de imagens discordantes que, na realidade ordinária, nunca interagem ou se associam entre si. Um filme surrealista podia mostrar um maravilhoso ou um estranho como real, a estranheza material da realidade. O primeiro trabalho surrealista do cinema foi uma curta-metragem francês de 40 minutos e 50 segundos chamado A Concha e o Clérigo. Foi pensado por uma mulher chamada Germaine Dulac na época de 1928. Mas o trabalho surrealista que mais chocou as pessoas no cinema e os artistas surrealistas foi Um Cão Andaluz, que chegou aos cinemas apenas um ano depois do primeiro filme, dessa vez feito por Luiz Buñuel, uma curta-metragem de apenas 21 minutos e 20 segundos, a cena estranhamente violenta do começo do filme, onde o homem corta o olho de uma mulher. Se tornou uma cena bastante surpreendente e impactante para todos que assistiram. Apesar de não ter sido o primeiro filme surrealista, foi um marco inicial para que essa vanguarda chegasse ao cinema. O surrealismo, principalmente no cinema, trata-se muito de críticas sociais, como podemos ver no filme Eraserhead, de 1977, onde se critica o casamento. Não é um filme recomendado para menores de 16 anos, apesar de parecerem todos muito estranhos à primeira vista. Todos eles têm um significado profundo por trás. No Brasil. O surrealismo teve grande influência no Brasil na Semana da Arte Moderna, em 1922, onde viveu um período de valorização da racionalização. Porém, não causou tanto impacto quanto em outros países, pois os brasileiros estavam mais preocupados com o movimento modernista. Nesse contexto, podemos citar Jorge de Lima, que era um escritor e também fazia fotomontagem, onde algumas de suas obras tinham ligação com o surrealismo. Aqui estão alguns filmes surrealistas. Entreato, de 1924, por René Clair. Antes do surrealismo, houve o dadaísmo, outra arte da vanguarda. Este é um exemplo de filme dadaísta, mas que simboliza, mesmo que de uma forma primária, a entrada do surrealismo no cinema. Uma mistura de cenas desconexas e confusas formam essa obra. A Estrela do Mar, de 1928, por Man Ray. A relação amorosa de um casal une tematicamente o filme, composto por imagens ligadas por associações eróticas, chaminés, o vento, um trem em alta velocidade, a dança da paisagem e os tentáculos de uma estrela do mar. A Idade do Ouro, 1930, Luiz Buñuel. Primeiro longa-metragem do diretor Luiz Buñuel. Essa obra surrealista tenta passar o desconforto e o espanto com imagens cruas da morte, espancamento, fetichismo e, no final, um epílogo com um conto do Marquês de Sade. Sangue de um Poeta, 1932, Jean Cocteau.
Um artista sem nome é transportado através do espelho para outra dimensão, onde ele viaja através de diversos cenários bizarros. História contada em 4 episódios. O artista costumava inserir em suas obras questões relacionadas a condições mentais anormais, principalmente alucinações. Dessa forma, ele esboçava imagens diferentes, mas que se mostravam próximas da fotografia em cores.